Estamos gravando então. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos encerrar a nossa semana de estudos, né? Dando continuidade à nossa disciplina de comunicação de dados 2. Eu abri aqui a tela inicial, né, do Cisco Network Academy, só para a gente poder relembrar que nesse módulo em que vocês estão inscritos, estão aí disponíveis para vocês os 4 capítulos relacionados à disciplina de comunicação de dados 1. E a gente está fazendo uma revisão aqui. Nós já falamos do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 4, e hoje a gente encerra esse período de revisão. Quer dizer, eu acho que dá para encerrar hoje, né? Porque esse capítulo aqui eu quero trabalhar um pouco mais com vocês, que ele vai ser muito importante para a sequência. Mas, enfim, a gente começa aqui esse capítulo 5, que fala sobre o padrão Ethernet, um padrão de camada física, camada de enlace, né? Ou nós poderíamos dizer que é um padrão de camada de acesso à rede, usando o jargão do modelo TCP/IP. Né? Então, o modelo TCP/IP tem a camada de aplicação, a mais alta, uma camada de transporte logo abaixo, uma camada de rede e a camada mais baixa, que é a camada de acesso à rede. Essa camada ela é composta pelas camadas de enlace e física. Então, o padrão Ethernet, ele atua exatamente aqui. Né? É um dos padrões possíveis para a camada de acesso à rede. Tá? O Wi-Fi, por exemplo, seria uma outra possibilidade, né? Assim como outros tipos de tecnologia básica de comunicação. Por que existe um capítulo específico para a internet? Porque ele é o padrão de comunicação local, juntamente com o Wi-Fi, né, mais utilizado no mundo. Tá? Então, fatalmente, vocês, se não têm contato com a internet, terão. Né? Na verdade, eu sou capaz de dizer que todos vocês têm contato com a internet, porque vocês têm um roteador em casa para acessar a internet e quer dizer, não vou falar que todos têm, não. Eventualmente, alguém tem algum dispositivo conectado via cabo aí nessa sua rede. Seria uma rede internet. Com certeza, o seu roteador tem entrada para o padrão internet. Tá? Mas por que eu quero falar sobre isso aqui com vocês de uma maneira um pouco mais devagar? Porque todo o resto que vem na disciplina vai precisar do entendimento claro de vocês com relação a essas questões aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa relembrar. Né? Encapsulamento Ethernet. O que é encapsulamento? Encapsulamento diz respeito a eu pegar uma coisa e colocar dentro de outra. Né? Ou seja, eu fazer uma embalagem. Ainda que o que eu estou embalando já tenha um outro tipo de embalagem. Não importa. Quando eu vou colocar uma embalagem na estrutura que eu pretendo transmitir, isso é chamado tecnicamente de encapsulamento. Então, o encapsulamento Ethernet, o que significa isso? Significa que eu vou pegar, né, a estrutura. Né, olha aqui, o padrão Ethernet, como eu falei, ele está relacionado com essas duas camadas mais baixas. Camada de enlace e camada física. O encapsulamento diz respeito a eu pegar o que é produzido pela camada que vem logo acima, no caso, a camada de rede. Tá? Então, a camada de rede, nós já falamos, produz pacotes. Então, quando o pacote está prontinho para ser transmitido, ele não vai ser colocado no meio físico diretamente, porque existem duas camadas pelas quais esse pacote precisa passar antes. Então, ele vai ser entregue para a camada de enlace de dados, neste caso em particular, aos cuidados do padrão Ethernet, que vai pegar aquele pacote, da maneira como ele foi criado, e vai fazer o encapsulamento, vai colocar esse pacote dentro de uma outra estrutura, tá? Que nesse caso, nós já falamos também, é chamado de quadro. Então, um pacote de rede, por exemplo, um pacote IP, ele é colocado dentro de uma estrutura Ethernet chamada de quadro. E isso tem alguns aspectos importantes para a gente poder conversar aqui. Tá? Antes disso,
É importante que vocês saibam que esse padrão Ethernet, ele é um padrão, digamos, já antigo, tá? Tem uma outra figura aqui que vai mostrar a timeline, né? A linha do tempo aí do protocolo do padrão Ethernet. Então, ele trabalha, ele suporta velocidades, né, de 10, 100 megabits e velocidade giga, 1, 10, 40 e 100 gigabits. Então, os dispositivos Ethernet, eles podem trabalhar em qualquer uma dessas velocidades. Tá? Obviamente, alguns dispositivos, principalmente mais antigos, não suportariam velocidades tão grandes quanto essa aqui. Tá? Mas o padrão, ele foi atualizado ao longo do tempo, e ele permite, ele suporta, né, esse tipo de velocidade. Desde que o equipamento físico também suporte, então seria possível de nós enviarmos e recebermos informações a taxa de 100 gigabits por segundo, né, nesse padrão. Bom, antes disso, antes de mudar a figura, nós falamos na aula passada que a camada de enlace de dados ela é subdividida em duas camadas, né? A camada de controle do link lógico, LLC, e a camada de controle de acesso ao meio, né? A camada MAC. Então, o padrão internet, a gente não fala que ele é um protocolo, porque, na verdade, ele lida tanto com questões relacionadas com esse controle de link lógico, quanto com questões relacionadas com acesso ao meio. Né? E são dois padrões diferentes registrados na I3E, um dos órgãos que eu mostrei para vocês em aulas passadas. O padrão que determina o que vai ser feito na subcamada de controle de link lógico, ele é identificado pelo número 802.2, enquanto o padrão, né, que cuida dos aspectos relacionados à camada de controle de acesso ao meio, ele está registrado sob o número de 802.3. Isso daqui é importante vocês, pelo menos, se familiarizarem, porque quando você vai comprar um equipamento de rede, vocês vão encontrar isso aqui com muita frequência, essa especificação. Olha, é compatível com o padrão 802.2, é compatível com o padrão 802.3, 802.3U, 802.3Z, né? Então, essa sopa de números e letrinhas faz parte do nosso vocabulário como profissional da área de redes. Tá? De uma maneira um pouco mais elaborada, a gente pode visualizar o padrão Ethernet dessa forma aqui. Então, o objetivo principal dele é dar suporte à camada de rede. Então, pegar o pacote produzido aqui e prepará-lo de forma que ele vai ser colocado no meio físico, que estaria aqui embaixo, né? O cabo de rede estaria aqui embaixo, né? A antena de transmissão sem fio estaria aqui embaixo, o cabo de fibra óptica estaria aqui embaixo, tá? Então, entre o pacote IP, que vai sair da minha máquina, e o meio físico, eu tenho um nível de preparação aqui considerável, tá? Então, eu tenho aqui a camada de enlace, subdividida em duas camadas, que eu falei agora há pouco, LLC e MAC, tá? E tem a camada física. O padrão Ethernet original, ele cuidava de tudo isso aqui. Tudo isso. Tá? Tanto a camada de enlace quanto a camada física. Posteriormente, né, como eu falei agora há pouco também, ele foi dividido num padrão, né, específico para fazer o controle do link lógico. Esse padrão, ele é o responsável por conversar com a camada de rede. Então, tudo aquilo que a camada de rede precisa de serviço vai ser apresentado ou vai ser solicitado para o padrão internet por meio da camada de link lógico do LLC, tá? E como eu tinha dito, existe um padrão registrado nesse órgão aqui, o I3E, é assim que a gente fala, I3E, e o número é esse aqui, 802.2. Se vocês quiserem, em algum momento na vida profissional de vocês, entender com detalhes como é que isso aqui funciona, é só você pesquisar aí no Google por esse padrão que você vai encontrar a documentação técnica, que é aberto, tá? É aberto. Está fora do escopo aqui da nossa disciplina, porque é algo bastante complexo, tá? E não vai trazer nada de informação importante para você nesse momento. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Então, a partir de determinado momento, o I3E
criou um padrão para cuidar especificamente desse nível, e ele definiu padrões diferentes para cuidar tanto da camada física quanto da camada MEC. Tá? Isso foi mudando conforme o tempo, exatamente para poder se modernizar. Então, inicialmente, eu tinha um Ethernet de 10 megabits por segundo. Tá? No outro momento, esse padrão 802.3 ele foi atualizado, esse U que aparece aqui mostra que é uma pequena modificação, né? Criou-se o padrão chamado Fast Ethernet, internet mais rápida, tá? Que trabalhava a 100 megabits por segundo. Posteriormente, né, o padrão novamente foi melhorado e criou-se o 802.3Z, que é o padrão Gigabit Ethernet, trabalha na velocidade de 1 gigabit. E isso não substituiu os anteriores, né? Porque existem equipamentos que só trabalham com o padrão I3E802.3. E eles não conversam, obviamente, com os outros. Tá? Existem equipamentos que trabalham com o Fast Ethernet. Normalmente, existe a compatibilidade, a retrocompatibilidade, ou seja, máquinas Fast Ethernet conseguem se comunicar com máquinas Ethernet. O contrário, não. Máquinas Gigabit Ethernet conseguem se comunicar com Fast e com Ethernet. O contrário, não. Tá? Como assim o contrário, não? Quando eu tenho uma máquina Gigabit Ethernet tentando se comunicar com uma Fast Ethernet, o que acontece é que, de uma forma resumida, a máquina Gigabit que conseguiria trabalhar com velocidades na casa de 1 gigabit por segundo, ela reduz a sua velocidade para poder trabalhar numa velocidade compatível com o outro padrão. Estou pensando em equipamentos de equipamentos distintos, tá? Por exemplo, um computador antigo que trabalha com Fast Ethernet se comunica com um computador mais novo. Então, as placas de rede vão entrar em acordo no sentido de que a placa mais rápida ela vai abrir mão dessa velocidade que ela poderia chegar para poder trabalhar numa velocidade compatível com o dispositivo mais lento. Tá? Então, esses padrões eles precisam ser entendidos dessa forma, para que vocês possam evitar problema de compatibilidade. Existem equipamentos, e aí tem que olhar a especificação dele, que diz o seguinte, olha, eu trabalho somente a gigabit por segundo e não tenho compatibilidade com os anteriores. Se você comprar um equipamento desse, e por acaso tiver um outro na sua rede que só trabalha a 100 megabits, eles não vão conversar. Eles não conversam. Tá? Então você tem que tomar cuidado e tem que conhecer dessas questões técnicas para poder escolher os equipamentos adequados para o seu cenário. Tá? Obviamente, você vai querer comprar o mais rápido possível, claro. Tá? Mas se você tem equipamentos mais lentos na sua rede e você não quer trocar, por enquanto, é importante que você tenha isso em mente. O equipamento mais novo que eu estou comprando, ele trabalha nas velocidades anteriores? Se não trabalhar, você tem um problema. Você teria um problema se você comprasse. Então, a subcamada MEC, ela tem aí como principais responsabilidades o encapsulamento, né, de pegar o que veio da camada de rede, colocar dentro de uma estrutura que vai ser colocado no meio físico, e o controle de acesso ao meio. O que é o controle de acesso ao meio? Eu expliquei isso rapidamente na última aula. Quando eu tenho um meio físico que ele é disputado por vários dispositivos, é preciso que haja um controle sobre isso. Então, vamos lá. Se nós estivéssemos reunidos numa sala de aula presencial e, de repente, todo mundo quisesse falar algo, né? Estou pensando a gente voltando presencial. Todo mundo querendo contar as novidades e contar como é que está sendo legal voltar à normalidade. Aí todo mundo quer falar. E se todo mundo falar ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que ninguém entende ninguém. Né? Isso acontece no ambiente de rede. Se as máquinas todas quiserem transmitir ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de controle, simplesmente ninguém vai entender ninguém. Então, é necessário que os padrões de comunicação de rede façam esse tipo de controle. Tá? Então,
de alguma forma, eu vou ter que garantir que, em um determinado momento, apenas uma máquina esteja transmitindo, num ambiente que seja compartilhado. Tá? E as outras vão esperar. Isso é função dessa camada aqui, ó, a camada MAC, a camada de controle de acesso ao meio, né? A camada MAC. Tá? De acordo com o meio físico, existem vários padrões de camada física. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um padrão, esse padrão, na verdade, não é usado mais, mas ele foi criado, né? Foi criado um padrão chamado padrão 10/5, que era um padrão Ethernet para ser utilizado com cabos coaxiais. Esses cabos aí típicos de parabólica. Mas um cabo com essa estrutura coaxial, porém específico para comunicação de computadores. Existe um outro padrão também não usado, de cabo coaxial, que usa um conector diferente, né? Aqui usa um conector estilo N e esse aqui usava um conector chamado BNC. Né? E era um padrão diferente. Então, 10/5 era um padrão, 10/2 era outro padrão. Né? Aqui uma diferença. Ó. Esse primeiro padrão aqui, ele aceitava cabos com até 500 metros de comprimento, meio quilômetro. Esse outro padrão aqui só aceitava cabos com, no máximo, 185 metros. Então, tem diferença. Depois surgiu o padrão 10/T. É o mesmo padrão Ethernet, só que para ser usado em cabos par trançado, UTP, conector RJ45, que eu mostrei na aula passada. Tá? Depois vem o padrão 100/T, né, TX. Então, esses dois aqui, são padrões criados para trabalhar com cabo par trançado, ambos com 100 metros, só que esse aqui permitia velocidade de até 10 megabits por segundo, enquanto esse permitia velocidade até 100 gigabits, 100 megabits. Tá? Então, começa uma diferenciação de velocidade aqui. Depois, o padrão 100/CX, né? 100 não, 1000/CX, tá? Que usa um conector chamado DB9, não é RJ45. Depois, o 100/T, aí volta para o UTP, RJ45. 100 não, falei errado de novo. 1000/T. Então, velocidade de 1000 megabits por segundo em cabo UTP. Depois criaram o 1000/ST para fibra ótica. Tá? Conector, a fibra óptica multimodo. Tá? E também criou o 1000/LX, que é para tanto multimodo quanto monomodo. Tá? Com conectores SC. Então, tem uma diversidade aqui de variações do produto, do protocolo, para se adaptar a realidades distintas. Tipo de cabo diferente, velocidade diferente. Né? Então, essa evolução, que você olha para uma figura dessa, você pode achar muito complexo, e realmente para quem está chegando agora é algo complexo, mas isso é uma evolução que foi necessária e que talvez tenha sido um motivo de sucesso do padrão Ethernet. Ele se adaptou ao longo do tempo. Né? Então, ele pode ser usado com cabo coaxial, com cabo par trançado, com cabo serial, no caso aqui do DB9, né? Com fibra óptica. Então, ele pode ser usado com qualquer um desses meios, sem problema nenhum. Tá? Gente, a hora que vocês tiverem dúvida, é só falar, tá? Não precisa esperar eu perguntar, não. Aqui tem uma timeline, né? Como eu falei, a linha do tempo aí do padrão Ethernet. Então, olha lá. Ele foi criado lá em 1973. Já é um senhor, já de quase 50 anos, né? O padrão Ethernet. E ele foi evoluindo, né? Então, ele foi criado por essa pessoa aqui, né? O Dr. Robert Metcalfe. E ele fez isso enquanto ele trabalhava na Xerox, né? Xerox, essa empresa que cria equipamentos de fotocopiadora, né? A Xerox. Então, um padrão de rede foi criado dentro de uma empresa que fabricava fotocopiadoras. Depois ele foi evoluído para o padrão Ethernet 2, em 1980. Aqui trabalhando em velocidade de 10 megabits por segundo em cabo coaxial. Depois, em 83, ele avançou para
para um outro padrão, trabalhando no cabo coaxial, mas no cabo coaxial mais grosso, né, com um diâmetro maior. Na verdade, aqui foi especificação genérica para cabo coaxial, depois foi usado cabo coaxial grosso e, posteriormente, cabo coaxial fino. Tá? Lá em 90, só em 90, né, 17 anos depois da criação do padrão, é que ele passou a funcionar com cabo trançado, ainda em velocidade de 10 megabits. Em 93, 3 anos depois apenas, ele já passou a ser usado com fibra ótica. Olha só que legal. Há quase 30 anos atrás, já era possível ter o padrão Ethernet sendo usado junto com fibra óptica. Né? Depois ele sofreu a evolução de velocidade, de 10 para 100 megabits, em 95. Depois, em 98, já passou para 1 giga. Né? Só que era 1 giga que funcionava somente com fibra óptica. Tá? Aí, em 99, eles evoluíram o padrão, permitindo que a velocidade de gigabit pudesse também ser usada com par trançado. Em 2002, começou-se um estudo de uma tecnologia que é muito usada hoje em dia, que é o POE. Né? O POE é Power over Ethernet. Né? É uma tecnologia que permite que a gente transmita energia elétrica para alimentar os equipamentos. Não é energia elétrica para sinalizar os dados, mas energia elétrica que vai abastecer o equipamento pelo cabo Ethernet. Então, por exemplo, hoje em dia, é muito comum a gente ter câmeras de segurança, câmeras de monitoramento para segurança, que você não precisa conectar um cabo de energia nela. Só o cabo de rede já é o bastante para poder levar os dados, aliás, capturar as imagens, né, e levar energia para essa câmera. Né, tudo pelo cabo par trançado. Aí, em 2006, 2009, basicamente foram melhorias nesse padrão do POE. Né? Em 2015, começaram-se a trabalhar com velocidades mais altas aí de gigabit Ethernet para fibra óptica. Tá? Então, chegando até a 100 gigabit, que eu falei agora há pouco. Em 2016, começou-se estudos de velocidades maiores que 1 giga para o par trançado. Tá? E é isso que a gente tem até o momento. Um outro aspecto importante de vocês entenderem com relação ao padrão internet é a estrutura do quadro. Eu mostrei na aula passada um quadro genérico, um quadro de camada de enlace genérico, e aqui a gente consegue visualizar o que é um quadro Ethernet. Então, quando eu falo de encapsulamento, eu quero que vocês sempre se lembrem disso. Eu estou pegando uma estrutura que a gente chama de PDU. Essa estrutura vem da camada 3, camada de redes. Em geral, essa estrutura é chamada de pacote. E eu estou pegando esse pacote, essa PDU, e estou colocando aqui, ó, dentro de um campo específico para transportar os dados. Se a gente fizesse uma analogia com um caminhão de transporte, aqui seria o baú. Tá? A figura não mostra os campos na escala adequada. Essa parte aqui, na verdade, é a maior parte do quadro. Né? Você pensar no caminhão, o baú é maior do que a cabine, né? Do que o cavalinho. Né? Se vocês olharem a informação que vem aqui em cima, dá para você poder perceber isso. Ó. Enquanto esse campo aqui, ó, ele tem 4 bytes de tamanho, esse aqui pode ter até 1.500 bytes. Ou seja, eu posso transportar num único quadro Ethernet, no máximo, 1.500 bytes de dados. No máximo. Só um minutinho, gente, fechar a janela aqui, está chovendo. Kleber, eu quero transmitir um arquivo, eu quero assistir um filme, né? E está chegando o stream do vídeo que eu estou assistindo pela minha rede, a minha rede internet. Esse stream vai ser dividido em pedacinhos de 1.500 bytes? Sim, vai. Se o seu padrão é internet, ele vai ser dividido. Tá? E tem uma razão técnica para isso que eu não vou entrar em detalhe agora. Tá?
Então, o pacote é colocado aqui. Então, aqui seria o nosso baú. Está transportando o material precioso, que são os nossos dados. Tá? O restante é o que a gente fala é o que a gente chama, né, de overhead, né, que é como numa encomenda que você recebe na sua casa, são as estruturas que vão permitir que a empresa de transporte consiga fazer com que a encomenda chegue até a sua casa. Por exemplo, eu tenho o endereço de destino. Eu preciso de informar para quem que são esses dados, porque senão a minha rede não vai conseguir adivinhar. Né? Eu preciso também informar qual é o meu endereço. Para quê? Para que, no caso de uma resposta, a rede possa conseguir entregar isso para mim. Tá? Eu tenho aqui outro campo, que eu já falei sobre ele também, que é um campo onde eu posso fazer a verificação dos quadros. Para quê? Para saber se houve algum tipo de erro de transmissão. Na aula passada, eu mostrei para vocês rapidamente um exemplo de um sinal elétrico que sofreu interferência, e aí um dos bits que estava sendo transportados mudou de valor. Ele era 0, passou para 1. Com as informações que eu tenho aqui nesse último pedaço do meu quadro, eu consigo detectar, o padrão Ethernet consegue detectar que houve um problema com um dos bits daquele quadro e tomar as medidas cabíveis, né? No caso dessa detecção. Tá? Eu tenho aqui também um outro campo, chamado tipo. Esse campo serve para que o padrão Ethernet ele saiba qual é o tipo de protocolo que produziu os dados que estão sendo transmitidos. Tá? Isso é importante em alguns aspectos. Por exemplo, a questão de priorização de tráfego. Né? Chegaram aí alguns quadros Ethernet na minha rede, eu tenho algum tráfego aí que é mais sensível a atrasos, por exemplo, aí um stream da Netflix. Então, se eu tenho que decidir em mandar um quadro que está transportando o filme da Netflix de um outro quadro de um e-mail, por esse campo aqui eu consigo identificar que tipo de dados está aqui dentro e posso, por exemplo, priorizar. Né? Priorizar significa dar preferência àquele frame, aquele quadro, em detrimento de outros quadros. Tá? E eu tenho aqui também no início um campo chamado de preâmbulo, que ele não traz informação relevante. Ele serve simplesmente como uma sinalização para dizer para o receptor, olha, vai começar a chegar um quadro para você. Tá? É meio que fazendo uma comparação com o telefone. É como se o telefone tocasse, né, para te alertar de que tem uma chamada chegando para você. Então, aqui são bytes que não têm informação de... Ele não carrega dados, vamos dizer assim, importantes, mas ele tem como função exatamente, vamos dizer assim, acordar a sua máquina, acordar a sua placa de rede para dizer o seguinte, ó, fica atenta, que vai chegar, daqui a pouquinho, algumas informações aí que vão ser importantes para você. Então, esse preâmbulo é somente para isso. Tá? A máquina acorda, ela vai desconsiderar isso daqui, e a partir de determinado momento ela sabe que começa os bits que fazem parte do endereço de destino, depois a origem e assim por diante. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente vê com um pouco mais de detalhes esses campos. Então, se você tiver, depois quiserem ler com atenção, o que eu acabei de falar aqui, basta você clicar. Então, o que o preâmbulo faz mesmo? Você clica aqui, ó, ele diz, ó, esse campo tem 7 bytes, o campo preâmbulo, e ele é dividido, na verdade, em duas partes, né? Tem uma outra parte chamada de delimitador de início de quadro, né? Também chamado de início de quadro, e esse aqui tem 1 byte. Então, esse campo aqui são 8 bytes, 7 do preâmbulo e 1 desse SFD. E é usado para quê? Para sincronização entre os dispositivos emissor e receptor. Esses 8 primeiros bytes do quadro, eles servem para chamar a atenção dos nós receptores, como eu falei agora há pouco, como se fosse o telefone tocando. Basicamente, os primeiros bytes dizem aos receptores para se prepararem para receber o novo quadro. Então, aqui está explicando o que é o preâmbulo, por exemplo. O próximo campo é óbvio, né?
endereço MAC de destino. Para que isso? Né? Para identificar o destinatário. É um campo de 6 bytes. Tá? E por aí vai. Então, aí você vai clicando em cada um, você vai entendendo para que ele serve. Aqui tem um exercíciozinho para você poder testar o seu conhecimento. Aqui um outro exercício. Para você testar o conhecimento. Isso aqui eu não vou fazer. Bom, aí a gente entra no aspecto, né, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar e talvez possam não entender exatamente como é que isso funciona. Então, uma das funções do protocolo Ethernet, do padrão Ethernet, é identificar as máquinas. Né? Identificar de que forma? Através do endereçamento físico. Esse endereço físico, como nós vimos agora há pouco, deixa eu voltar aqui, ó. Esse endereço físico, ele vai ser colocado dentro do quadro Ethernet, numa posição específica. Aqui, ó, vou voltar aqui, ó. O endereço físico, ele vai ser colocado o endereço do destinatário vai ser colocado aqui, nesse local, e o endereço da origem aqui, nesse local, especificamente aqui. Tá? E olha só, cada um desses endereços, aqui tem um A sobrando, esquece isso daqui, ele tem 6 bytes de tamanho. 6 bytes de tamanho. Né? Quantos bits tem um byte, pessoal? Quantos bits tem um byte? 8. 8 bits. Muito bem. 8 bits. Então, olha só. Quando a gente olha para isso daqui e verifica lá que o padrão Ethernet separa 6 bytes para identificar destino e 6 bytes para identificar origem, a gente chega à conclusão, lá na frente, que esses endereços, os endereços MAC, que vão ser colocados naqueles campos, eles têm, então, 6 bytes vezes 8 bits por byte, que dá 48 bits. Então, cada endereço MAC, ele tem 48 bits de tamanho. 48 bits de tamanho. Tá? Só que ao invés de mostrar uma sequência com 48 bits, que seria um negócio complicado de a gente poder analisar, esses bits, eles são organizados como dígitos hexadecimais. Então, mais especificamente, esses 48 bits, eles são traduzidos em 12 dígitos hexadecimal. Já ouviram falar de dígito hexadecimal? Já sim. Em organização de computadores, vocês devem ter visto isso, né? Calculado muito também. Calculado também, né, Matheus? Legal. Então, o sistema hexadecimal é um sistema de base 16. O que significa isso? Significa que ele utiliza 16 símbolos diferentes para representar os números. No nosso sistema, o nosso sistema numérico é o decimal, que usa 10 dígitos, né, de 0 a 9. Então, como no sistema hexadecimal são 16 dígitos, então ele usa de 0 a 9 e usa de A a F. Está aqui, ó. De 0 a 9 e de A a F. Tá? Um endereço MAC Ethernet, ele é representado com 12 dígitos desse daqui. 12. Tá? Então, ele faz uma combinação de 12 dígitos desse daqui. Tá? Bom, os dígitos de 0 a 9, em decimal, eles equivalem a 0 a 9. Então, o hexadecimal 0 equivale a 0 em decimal. O hexadecimal 1 equivale a 1 e assim por diante, então 9. Né? Os dígitos de A a F equivalem, respectivamente, de 10 a 15 no hexadecimal. Tá? E aí, se a gente pegar esses valores decimais e converter em binário, nós teríamos essa sequência aqui, ó, em grupos de 4 bits. Então, 4 bits 0 equivale a 0,
tanto no decimal quanto no hexa. Tá? Por exemplo, primeiro bit 0 e os outros 3 iguais a 1 equivale a 8, tanto no sistema decimal quanto no hexa. Tá? Uma sequência formada por 4 bits, 1, 0, 1, 0, equivale a 10 no sistema decimal e equivale ao dígito A no hexadecimal. Tá? 4 bits 1 equivale a 15 no sistema decimal e ao dígito F no hexa. Tá? Então, quando a gente vai fazer a conversão desses 48 bits que compõem o endereço MAC, o mais comum é a gente organizar em grupos de 4 bits e fazer a tradução direta, né? Dos 4 bits em um dígito hexadecimal. É assim que a gente costuma trabalhar. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse, ao invés de 4, eu tivesse 8 bits, como é que eu representaria, né? 8 bits zeros em hexadecimal. Eu pego os primeiros 4 e converto para o hexa, para o dígito hexa. Seria o primeiro 0 aqui. Pego os próximos 4 aqui e converto para hexa, eu teria o segundo 0. Aqui é tranquilo. Quando eu olho, por exemplo, aqui, ó, 4 dígitos zeros, 4 bits zeros, e depois aqui, ó, 4 bits 1. Como é que eu converto isso aqui para hexadecimal? Eu pego os 4 primeiros, é tudo 0, virou um dígito hexa 0. Eu pego os últimos 4, é tudo 1, em decimal é 15, e 15 em hexa é F. Então, essa sequência aqui, 4 zeros seguidos de 4 uns, equivalem em hexadecimal a 0F. 0F. Tá? Se eu tivesse tudo 1, isso equivaleria a 2 dígitos F em hexadecimal. Um outro aspecto que eu acho importante vocês já entenderem é que é muito comum a gente encontrar os valores hexadecimais representados dessa forma aí, ó, com o 0x antes. Tá? Alguém sabe por que colocam 0x antes? Quando eu quero dizer, olha, que eu estou usando, eu estou me referindo ao número 73 hexadecimal. Ao invés de escrever 73 somente, eu coloco 0x73. Alguém sabe por quê? Acho que o silêncio de vocês significa não. Simples. Para não confundir com o decimal. Se eu chego num determinado ambiente e escrevo o número 73, como é que eu posso garantir que isso é hexadecimal e não decimal? Tá? Então, você pensar num sistema de comunicação de redes, como é que o receptor pode distinguir essa sequência aqui, 73? Como é que ele pode distinguir do 73 decimal para o 73 hexadecimal? Não tem como, não teria como. Então, o 0x é indicado é usado para isso. Para indicar que esse 73 não é o 73 que a gente conhece. Né? O 73 são 2 dígitos hexadecimais. O 7 e o 3. Tá? Que, se a gente fizer a conversão para decimal, tem um valor totalmente diferente de 73. Você sabe converter? De hexa para decimal? Bem não, né? A Erika ensinou, só que eu esqueci agora. Como é que vai? É só você pegar cada dígito e multiplicar pela base, que no caso é 16, elevado a um expoente. Tá? É mais ou menos assim. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui. Já que isso aqui é uma aula de revisão. Deixa eu mudar o compartilhamento aqui. É isso aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, 73, 0x73, né? 73 em hexadecimal. Como é que eu converto isso aqui para decimal? Então, isso aqui equivale a... Eu pego o primeiro dígito e multiplico pela base
na qual ele está representado. Ele está representado na base 16, então 16. E eu vou somar com o segundo dígito multiplicado pela base na qual está representado, base 16. Só que eu vou pegar esse daqui, ó, o dígito menos significativo, e vou fazer a multiplicação por essa base elevado a zero. 3 vezes 16 elevado a zero. E eu faço a mesma coisa com o outro, só que eu vou usar o expoente 1. Então, 0,73 hexadecimal não equivale ao 73 decimal. Equivale a isso aqui, ó. Aí eu tenho que fazer a conta, né? Como é que é a conta? 7 vezes. Quanto que é 16 elevado a 1? 16 elevado a 1 é 16. Mais 3 vezes. Quanto que é 16 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Vezes 1. Né? Aí eu multiplico isso aqui, né? 7 vezes 16. Estou usando a calculadora aqui, 112. Essa aqui dá 112. Mais 3 vezes 1, que dá 3. Ou seja, 0,73 hexadecimal equivale a 115 no sistema decimal. Tá? Então, isso daqui é usado como recurso para você não confundir e pensar o seguinte, olha, eu estou considerando um número que equivale a 73 unidades decimal. Não, isso aqui equivale a 115 unidades decimal. Por quê? Por conta da conversão de base, né, que tem que ser feita. Né? Tem que ser feita. Tá? Ok? Professor, Oi. só uma coisinha. Eu já vi isso daí naquelas notações de erro do Windows. Certo. É a mesma coisa? Quer dizer que é um número hexadecimal? Isso é um padrão, Matheus. Né? Toda vez que você encontra, né, um número precedido no 0x, isso, de forma padrão, significa que o valor é em hexadecimal. Esses números costumam aparecer em mensagem de erro como código. Né? Então, é exatamente o seguinte, se você pesquisar por aquele código de erro, você estaria se referindo exatamente àquele erro. Né? Então, a ideia é o seguinte, um sistema operacional como o Windows é um sistema enorme, muito complexo. Então, pode acontecer inúmeros erros. Alguns erros são parecidos, mas não são iguais. Então, eles colocam um código para poder identificar, para poder distinguir um erro do outro. E como são muitos erros, seriam muitos códigos, né? Então, ao invés de usar números decimais, eles optam por usar números hexa. Por quê? Porque aqui eu tenho, em geral, uma quantidade de dígitos menor. Então, olha só, o 115 usa 3 dígitos no sistema decimal. O mesmo 115, a mesma ordem de grandeza, em hexadecimal, usa 2 dígitos apenas. Isso porque eu estou falando de um número que é relativamente pequeno. Né? Se eu pegasse um número muito grande, 100 mil, 200 mil, que usa aí 6 dígitos decimal, ele vai usar a quantidade muito menor. Então, é comum a gente usar o sistema hexa para representar valores quando eu tenho um intervalo de valores muito grande, porque aí eu não preciso de muitos dígitos para representar um valor grande. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, 0x, a não ser que seja uma exceção aí que vai ser explicada. Mas se você olhar um 0x em qualquer sistema computacional, a primeira interpretação que você deve fazer é aquilo é um número hexadecimal. Tá? A menos que seja dito alguma coisa em contrário. Tá, Matheus? Beleza. Maravilha. Vamos voltar aqui para o NetAccount. Bom, então, os endereços MAC, eles vão seguir essa ideia, né? De ser representados com valores hexadecimais, tá? Então, esses endereços, eles têm, como eu falei, 48 bits, tá? E aí tem um aspecto que é importante que vocês saibam. Quando a I3E regulamentou isso aqui,
criou o padrão internet. Então, para não ficar uma coisa aleatória, imagina o seguinte, eu tenho a Cisco, que fabrica equipamentos que usam o padrão internet, eu tenho a Juniper, eu tenho a Huawei, eu tenho a TP-Link, eu tenho, enfim, tem um monte de marca aí, né? Tem um monte de fabricante. Eu tenho a Intel, que fabrica placa de rede para PC, para desktop, para notebook. Eu tenho, enfim, tem um monte de fabricante de dispositivos que se comunicam usando o padrão internet. Cada um deles, cada dispositivo tem que ter o seu endereço MAC único. Único. Tá? Não pode haver 2 dispositivos de rede que utilizem o mesmo endereço MAC. Então, o que aconteceu? O que foi feito? Desses 48 bits, que foi definido para o endereço MAC, o I3E, que é quem controla isso, definiu o seguinte, olha, os 24 primeiros bits vai ser usado como o identificador do fabricante. Ou seja, a empresa que fabricou aquele dispositivo. Então, todos os dispositivos fabricados por aquela empresa devem ter os 24 primeiros bits iguais. E os outros 24 bits finais, a empresa pode usar o número que ela quiser. E ela vai ter que ter a responsabilidade de controlar isso aqui para que 2 dispositivos diferentes não usem o mesmo endereço. Tá? Então, por exemplo, a Cisco, todo equipamento Cisco, se você quiser olhar o endereço MAC dele, você vai perceber que começa com 00602F. Lembrando, isso tudo aqui são dígitos hexadecimais. Tá? Aqui no caso, Matheus, eu não preciso colocar o 0x, porque, por padrão, subentende-se que o endereço MAC é hexadecimal. Então, você olha o endereço MAC, você já sabe, você já admite que tudo que você está vendo é hexadecimal. Então, não precisa colocar o 0x. Tá? Então, aqui eu tenho 0 hexadecimal, outro 0, 6, 0, 2, 0. Essa sequência aqui, esses 6 dígitos aqui, são específicos da Cisco. Então, se um outro fabricante for criar uma placa de rede, por exemplo, ela não pode colocar essa sequência aqui no início. Estaria violando essa regra, vamos dizer assim. E a Cisco tem liberdade para colocar o número que ela quiser no restante. Então, quando a gente olha o endereço MAC, a gente vai enxergar isso aqui, ó, 0060, 2F, 3A, 007BC. Essas 6 partes, né, esses 12 dígitos aqui, compõem o endereço MAC. Sendo que metade identifica o fabricante, no caso aqui a Cisco, e a outra metade identifica o equipamento fabricado por ele, tá? Especificamente. Ok? Bom, quando a gente vai fazer, quando é feito o processamento do quadro, então o que acontece? Aquele endereço MAC que foi idealizado pelo fabricante do dispositivo, ele é armazenado na própria placa de rede, né? Especificamente na memória ROM, né? A memória só de leitura que fica na placa de rede. Então, por isso que a gente fala que o endereço MAC ele é o endereço físico, porque ele está atrelado a uma placa de rede, especificamente. Se o dispositivo tiver 2 ou mais placas de rede, ele vai ter 2 ou mais endereços MAC. Um para cada placa de rede. Se você trocar a placa de rede do seu dispositivo, você vai trocar o endereço MAC dele, porque ele está atrelado à placa de rede. Tá? Esse endereço MAC, ele também é chamado aí de BIA, tá? Porque ele vem impregnado na placa de rede. Tá? A princípio, isso daqui era uma estratégia que era usado para poder identificar de forma exclusiva um dispositivo. Tá? Mas depois eles arrumaram um jeito de clonar esses endereços. Por quê? Porque quando o dispositivo quando vai processar quadros, o que ele faz? Ele copia
o endereço MAC da memória ROM, ou seja, da placa de rede, para a memória RAM do computador. E aí, na memória RAM, eu posso trocar, eu posso alterar. Né? Então, na hora que o pacote vai ser produzido, a máquina de origem vai pegar o endereço que está na memória RAM, que deveria ser uma cópia do que estava na placa de rede, e vai usar esse endereço como endereço de origem. O endereço de origem. Tá? O endereço que ele leu da placa de rede que está conectada nele próprio. Tá? E aí, quando o dispositivo envia o quadro, ele coloca, então, o endereço de destino, o endereço MAC da máquina com a qual ele quer se comunicar. Tá? Ele envia isso para a rede. Eventualmente, essa informação, ela... Olha aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Então, aqui, ó, no caso, a máquina está produzindo um quadro, os dados estão aqui. Que dados são esses? São os dados que vêm da camada de rede. É um pacote. Ele vai colocar o endereço dele, aqui no campo endereço de origem, no caso aqui, é um exemplo só, tá? Os 12 dígitos iguais a A. Ele vai colocar nesse outro campo o endereço do destino, também que é fictício, os 12 dígitos iguais a C. Isso vai ser enviado para a rede. Pode ser que isso seja recebido por todos os dispositivos. Isso acontece. E é para isso que serve o endereço de destino. Quando esse cara aqui recebeu esse quadro, ele olhou o endereço de destino, que está no quadro, e comparou com o endereço que ele leu da placa de rede dele, e verificou que é igual. E, portanto, ele falou, esse é para mim, esse é meu, esse quadro aqui é para mim. Porque o endereço que foi colocado no campo endereço de destino bate com o endereço da minha placa de rede. As outras duas máquinas, elas vão fazer a mesma análise, vão verificar o que está aqui, vai comparar com o endereço da placa de rede delas e vai constatar que não bateu. Né? Esse endereço aqui não é o mesmo da placa de rede. Então, como não é para ela, ela vai ignorar. Ela ignora aquele quadro. A gente pode, numa máquina local aí, né, se vocês estiverem com Windows, por exemplo, se você executar o comando ipconfig/all, vai aparecer várias informações da sua placa de rede, inclusive o endereço físico dela. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, o endereço físico da placa de rede seria esse aqui, ó, 018DE-DD-A7B2. Tá? Se eu fizer isso aqui na minha máquina, deixa eu mostrar para vocês. A minha máquina tem várias placas de rede, então vai aparecer várias coisas. Ó. Eu tenho a máquina Windows aqui. Então, se eu digitar aqui, ó, CMD, né? Prompt de comando, vai aparecer uma janelinha aqui. Se eu colocar o comando ipconfig/all, vai aparecer um monte de coisa. Então, eu tenho várias coisas aqui. A minha placa Ethernet está... Cadê? Está aqui, ó. Essa é a minha placa Ethernet. Tá? Então, observe o seguinte, ó. Ela tem o endereço físico, que é esse aqui, ó. É o endereço físico da minha máquina. Tá? Se vocês executarem esse comando na máquina de vocês e procurar por Ethernet, vocês vão descobrir aí qual é o endereço físico da máquina de vocês. Tá? Bom, cara, mas você tem outros Ethernet aí? Tem, porque eu tenho máquina virtual, eu tenho VPN, eu tenho um monte de coisa aqui na minha máquina que cria placas de redes virtuais. Tá? Mas isso aqui a gente vai falar numa outra ocasião, uma outra disciplina. Até a placa de rede sem fio também tem endereço MAC. Tá? O projeto, o padrão rede sem fio, o padrão Wi-Fi, ele aproveita muita coisa do padrão internet. Tá? Deixa eu mudar o compartilhamento aqui. Então, eu consigo visualizar o endereço IP, aliás, o endereço MAC da minha máquina. Tá? O endereço MAC, ele tem 12 dígitos hexadecimal. Ponto. Mas ele pode ser apresentado de maneiras ligeiramente diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter os 12 dígitos separados 2 a 2 por um traço.
Tá? Eu posso ter o endereço, os dígitos separados 2 a 2 por 2 pontos. Tá? Posso tê-los separados 4 a 4 com pontos. Então, observe que os dígitos são os mesmos. Né? É o mesmo endereço físico. Só que representado de forma diferente. Isso depende do equipamento, tá? Cada equipamento pode apresentar de uma forma diferente. No Windows, como eu mostrei agora há pouco, usa o formato travessão. Tá? Se vocês fizerem isso daí numa máquina Windows, você vai perceber que aparece desse jeitinho aí. Equipamentos da Cisco já mostram nesse formato aqui. Bom, os endereços MAC, eles podem ser unicast, broadcast e multicast. Como eu falei para vocês também em aulas passadas. Assim, comunicação unicast, comunicação broadcast, comunicação multicast, né? Isso já foi dito para vocês. Então, quando uma máquina ela quer enviar algo especificamente para um único destino, estamos falando de uma comunicação unicast. O destino é único. Se ela quiser mandar para todos os destinos possíveis, seria uma comunicação broadcast. Então, um único quadro produzido pela máquina de origem seria enviado e recebido por todos os destinos possíveis. Isso seria broadcast. Tá? E o multicast é um meio termo do uni e do broad, ou seja, não é só para um e nem para todos. É um grupo, né? Um grupo de equipamentos. Então, essas comunicações, eu já expliquei para vocês como é que elas funcionam. E o padrão Ethernet define endereços para cada um desses tipos de comunicação. Tá? Então, se a comunicação for unicast, vai ser usado o endereço MAC, conforme eu mostrei agora um pouco para vocês. Então, olha essa figura aqui. Ó. Eu tenho o host de origem querendo se comunicar com o servidor. No caso aqui, eles estão todos na mesma rede local. Tá? Esses daqui são endereços MAC do H1 e do servidor. Como é que o H1 prepara o quadro? Ele pega o pacote, que tem endereço IP de origem e destino, a gente vai falar muito de IP nessa disciplina, e coloca um cabeçalho com endereço MAC de destino e de origem. Ele coloca o endereço dele no campo de origem, então esse endereço aqui vai ser colocado aqui, e coloca o endereço MAC do servidor como endereço MAC de destino. Pronto. Isso vai ser enviado para todas as máquinas, para a rede, tá? E ainda que isso aqui chegue para todas as máquinas, cada um vai olhar o campo endereço MAC de destino, vai comparar com o seu próprio MAC. No caso, só o servidor é que tem esse endereço MAC, e, portanto, só ele que iria abrir esse quadro, ou seja, iria fazer o desencapsulamento e observar que lá dentro tem um pacote IP com o endereço IP de origem e destino, como está aqui. Isso é comunicação unicast. Tá? Olha só. A mensagem sai da máquina e vai especificamente para o destino. É um destino só. No broadcast, a origem, ela quer criar um quadro e ela quer que esse quadro seja recebido por todos os destinos. Mas olha só que interessante. Só tem um campo MAC de destino. Dentro do quadro Ethernet, eu não tenho condições de colocar uma lista de endereços. Eu só posso colocar um endereço. Tá? Então, o que acontece? O I3E separou um endereço específico para broadcast. Então, o endereço MAC composto somente de dígitos F, ele é um endereço especial. Nenhuma máquina na rede vai usar esse endereço aqui. Nenhum fabricante vai criar uma placa de rede que tem esse endereço aqui. Por quê? Porque foi convencionado pelo padrão que isso aqui é o endereço de broadcast. Então, quando o H1 coloca no campo o campo MAC de destino, esse endereço aqui, o que vai acontecer? É um único quadro que saiu da origem. Quando ele chega no switch, por exemplo, o switch olha para esse endereço aqui e fala, opa, isso é broadcast.
Né? Então, se isso aqui é broadcast, eu preciso enviar isso para todo mundo. E aí, o que o switch faz? Olha só, manda para todo mundo. Tá? E todo mundo aqui está preparado, né? Foi devidamente treinado para aceitar os quadros enviados para esse endereço como sendo para eles. Né? O que vai acontecer? Cada um desses dispositivos vai olhar o campo endereço MAC de destino. Primeira coisa que eles fazem, verificar se esse endereço é o endereço deles. Não é. De nenhum deles. Tá? Mas ele não vai ignorar, por quê? Ele faz uma outra verificação. Isso daqui é o endereço broadcast? Sim, endereço broadcast. Ah, então é para mim. Então, todos eles vão receber e vão abrir o quadro, vão desencapsular, olhando, né, tendo acesso ao pacote que está lá dentro. Então, todas as máquinas vão enxergar esse pacote aqui. Porque todas elas têm autorização para poder abrir. Tá? Então, existe um endereço especial reservado para comunicação broadcast pelo padrão internet. Professor, só uma dúvida. Pois não. No MAC de broadcast, o IP também tem que ser de broadcast? Ótima pergunta. Na verdade, foi o Matheus que perguntou? Isso. Beleza. Na verdade, Matheus, o quadro broadcast, ele não está amarrado a um pacote IP especificamente. Tá? Neste exemplo que está sendo mostrado aqui, nós estamos vendo um pacote IP. Tá? E aí sim, se for um pacote IP, normalmente o IP de destino é broadcast, e isso vai forçar o padrão Ethernet a colocar um endereço MAC de destino. Então, assim, vou tentar explicar de uma outra forma. Quando é que o padrão Ethernet vai preparar um quadro de broadcast? Quando a camada de rede assim exigir. Então, se por acaso a camada de rede quer enviar um pacote IP e esse pacote IP é um pacote de broadcast, sim, o quadro Ethernet tem que ter um endereço de broadcast. Mas não é só pacote IP que vai exigir que o padrão Ethernet crie um quadro broadcast, tá, Matheus? Nós vamos falar nesse capítulo aqui sobre um protocolo chamado ARP. Já ouviram falar nele? ARP. Acho que já vi negócio das Forças Armadas, né? Eu não sei se eu já vi um filme, alguma coisa. Nas Forças Armadas? Eu não lembro, acho que é um filme que eu vi isso. Mas aí usa tecnologia de rede lá? Usa. Eu não lembro o filme que agora eu nem passo pela cabeça, só sei que eu já ouvi, sabe, lá no fundo. Ah, não, legal, Ellison. Você está falando isso. Que você falou em Forças Armadas, eu imaginei que você estivesse associando essa sigla com alguma sigla das Forças Armadas, né? Tipo FAB, né? É alguma coisa assim ligado, mas eu não sei se é da redes do que é. Eu sei que é um projeto, eu acho, projeto ARP, não sei o quê. Não tem nada a ver, eu acho, não tem nada a ver. Pode ser que não tenha nada a ver, mas vamos lá. O protocolo ARP, o Matheus estava perguntando antes, né? Não tem nada a ver com o pacote IP. Não tem nada a ver com o pacote IP. Mas como vocês verão mais à frente aqui, uma mensagem ARP, quando a rede está usando o protocolo ARP, vocês vão ver que a rede usa isso muito. Essa mensagem ARP, Matheus, ela vai ser colocada aqui, ó, no lugar do pacote IP, e uma mensagem ARP, ela exige que o quadro Ethernet seja um quadro broadcast. Tá? Então, assim, a sua pergunta foi muito pertinente, porque um broadcast IP cria um quadro broadcast? Sim, cria. Mas não é a única razão pela qual eu vou usar um quadro Ethernet broadcast. Tá claro, Matheus, isso? Clarinho. Beleza, então. Tá? Então, assim, a criação de um quadro Ethernet, ela vai ser feita baseada numa necessidade da camada de rede. Tá? Então, dependendo do que a camada de rede quer,
é que eu vou ou não criar um quadro broadcast. A gente vai ver os detalhes disso mais à frente. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que toda vez que for enviado um quadro broadcast, o endereço MAC de destino vai ser único, não é uma lista. Tá? É um só, é um endereço especial. Tá? Tem também os endereços MAC de multicast. Então, quando eu quero enviar para um grupo, tá? Quero enviar para o grupo. Então, nesse caso, eu tenho um endereço MAC especial também. Esse endereço MAC especial, ele começa com 01005E. Aqui, ó, 01005E. Então, todo endereço MAC que começa com esses 6 dígitos aqui, ele é um endereço de multicast. E assim como o de broadcast, ele vai ser usado quando a camada de rede necessitar que seja feito um multicast na rede. Então, por exemplo, quando o protocolo IP cria um pacote multicast, isso faz com que o quadro Ethernet também precise ser multicast. E aí vai ser usado esse endereço especial. Tá? Ele começa com 01005E e a parte final está relacionada com parte do endereço IP. Tá? Então, só para vocês entenderem, ele pega aqui a parte final, por exemplo, o 0 do IP virou esse 0 aqui, esse segundo 0 virou esse 0 aqui, e o 200 virou o C8. Se você pegar o 200 e converter para hexadecimal, você vai perceber que vai dar os dígitos C8. Tá? Então, nesse caso, tem uma amarração forte do endereço IP, a parte final do endereço IP, com a parte final do endereço MAC. Tá? Mas, de qualquer forma, são endereços especiais. Ô, professor. Oi, Gabriel. Eu tenho uma pergunta. Quando eu pego e envio uma informação, né, pela rede, né, multicast, todos os computadores, assim, eles recebem a mesma informação, né, pela imagem que está aqui. Todos Como os computadores do grupo, olha só, vou soltar a animação, ó. O quadro é único, mas não vai, aliás, perdão, vai para todo mundo, né, mas somente quem faz parte do grupo é quem vai abrir esse quadro. Ok? Uhum. Mas existe alguma forma de, por exemplo, ou existe um relato, né, de alguém conseguiu burlar esse protocolo, essa norma, de que recebeu um pacote que não é endereçado a você, a pessoa conseguisse ler o que está dentro dele, ou não? Gabriel, isso acontece o tempo todo na rede. O tempo todo. Sabe por quê? Seguinte, eu estou explicando para vocês aqui como funciona o protocolo que foi, da maneira como ele foi planejado. Tá? Então, essas regras que eu estou falando para vocês aqui é a maneira na qual o protocolo foi planejado. A sua pergunta vem num momento muito, muito pertinente também. Olha essa figura aqui. Ó. O quadro é um quadro multicast, certo? Se ele é multicast, ele tem como destino alvos específicos. No caso aqui, as 3 máquinas de cima. Como é que isso é configurado? Está fora do escopo nosso aqui. Mas, de alguma forma, isso é configurado. Tá? Então, o que acontece, Matheus? Matheus não, Gabriel perguntou, né? O que acontece, Gabriel? O switch, ele não distingue multicast de broadcast. Por que ele não distingue? Porque ele não sabe onde estão os membros do grupo. Ele não sabe em qual porta está conectado o membro do grupo. Então, o que o switch faz? Manda para todo mundo. Manda para todo mundo. Tá? É como se tivesse o carteiro, ele tem uma mensagem que é para algumas pessoas da sua casa, Gabriel. Suponha que more com você aí 5 pessoas e chegou uma mensagem que é para 3 pessoas aí. O carteiro não sabe quem é quem. Então, ele faria, né, uma réplica da mensagem para 5 pessoas da sua casa. Né? Uhum. Sendo que, de alguma forma, cada um conseguir identificar se aquilo realmente é para ela ou não. Tá?
Depois eu mostro um exemplo um pouco mais concreto disso para vocês. Mas entendo, eu quero pegar a sua pergunta, que eu achei muito bacana. Então, o switch, ele fez com que aquela mensagem fosse para todo mundo. Só que, na verdade, o alvo era apenas as 3. Mas olha aqui, Gabriel, a mensagem chegou para os 2 de baixo, não chegou? Sim. Chegou. De acordo com o protocolo, presta atenção que eu vou falar. De acordo com o protocolo, essas máquinas deveriam descartar esse quadro. Por quê? Porque não é para elas. Mas chegou para elas. Então, se elas quiserem, elas podem abrir? Pode. Vou te dar um exemplo, uma analogia, Gabriel. Chegou na sua casa aí uma carta ou uma encomenda, tá? Você pegou, você recebeu a encomenda. Quando você olhou, estava escrito que a encomenda é para o Joaquim. Diz a ética que você não deve abrir, correto? Sim. Mas se você quiser abrir, você abre. Eu poderia. Tem alguma coisa que te impede de abrir? Não tem. Não tem. Exatamente assim acontece na rede. Chegou um quadro na sua máquina e na sua casa, a sua máquina olhou e viu que o endereço MAC não é o dela. E nem é broadcast e nem é multicast. Ou seja, é um quadro que deveria ir para outra máquina, mas chegou na sua. A sua máquina, trabalhando rigorosamente sob as regras do protocolo, ela vai ignorar. Ela vai ignorar, tá? Esse quadro. Mas se você, Gabriel, usuário da máquina, colocar um software que fala para ela mudar o comportamento, ela muda. Você já ouviu falar num software chamado Wireshark? Não. Não, depois pesquisa aí, vou escrever aqui no chat. Pesquisa aí. Esse software Wireshark, na verdade, ele não foi criado para fins maliciosos. Ele foi criado para ajudar o administrador da rede em algumas questões aí importantes de administração. Tá? Mas o que ele faz? Ele é chamado de sniffer. Ele é um software que pertence à categoria de sniffer, ou farejador. O que o sniffer faz? Existem outros, tá? Mas o Wireshark é mais famoso. O que o sniffer faz? Ele simplesmente diz para a placa de rede o seguinte: placa de rede, ignora o endereço de destino. Tudo que chegar aí, pega e me mostra. Entendeu, Gabriel? A partir desse momento, a sua placa de rede vai fazer o que você pediu. Vai pegar todo o quadro que chegar aí e nem vai olhar o endereço de destino. Ela pega e te mostra. Joga nesse software aí. Então vai chegar quadro que era para você, que ela vai te mostrar. Vai chegar quadro que era para o seu vizinho, né? Tô falando assim, vizinho de rede local, tá? Não vizinho de muro, tá? Vai chegar quadro que era para o seu vizinho de rede local, ele vai pegar e te mostrar. E é assim que os atacantes conseguem descobrir as coisas. Aproveitando-se de que alguns quadros, alguns pacotes estão dentro dos quadros, eles acabam chegando naturalmente na máquina deles, e ao invés de pedir para a máquina ignorar, que seria o padrão, ele fala, não ignora não. Mostra para mim. E aí ele abre o quadro e ele enxerga o que está lá dentro. E aí, se não tiver criptografado, ele enxerga a senha, ele enxerga o número de cartão de crédito, ele enxerga tudo que tiver lá dentro. Entendeu? Entendi. Então, assim, essa pergunta que você fez é muito, muito pertinente, como eu falei, e ela serve, assim, para vocês tentarem começar a entender o porquê que é importante, né, a gente ter, por exemplo, mecanismos de criptografia para proteger os nossos dados, né? Porque, eventualmente, se um quadro cai acidentalmente ou não, né? Eventualmente alguém fez de propósito, mas cai na mão de pessoas, digamos, erradas, se os dados estiverem criptografados, eles vão estar embaralhados, e mesmo que a pessoa tenha aberto esse quadro, ela não vai entender o que está lá dentro. Então, é um mecanismo de segurança muito forte, muito importante, muito usado nos dias de hoje. Tá? Ok, Gabriel? Tá satisfiz a sua curiosidade aí? Legal. Bom, tendo mais dúvidas, é só falar. Aqui tem outro laboratório. Bom, aí a gente vai falar... Eu vou falar rapidamente isso aqui para vocês, porque essa questão de noções básicas de switch
Pode até ser novidade aí para muitos de vocês, ou para todos vocês, mas essa parte desse capítulo 5 vai ser abordada na disciplina de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? Mas é o seguinte, basicamente, bom, switch é um equipamento de rede, como eu já disse para vocês algumas vezes, é um equipamento que é diferente de um roteador. E, eventualmente, como acontece nos roteadores domésticos, você pode ter o mesmo equipamento que faz a função de roteador e de switch. Então, quando eu falo de switch, seja ele um equipamento específico ou um equipamento que tenha múltiplas funções, que inclui switch, né? O que eu quero que você entenda é o seguinte, a parte de switch funciona exatamente como eu vou explicar agora. Primeira coisa que você tem que entender, switch Ethernet trabalha na camada 2 e usa endereço MAC. Então, o que difere um switch do roteador de uma maneira bem simples de falar? Switch olha endereço MAC. Roteador olha endereço IP. O roteador, ele toma as decisões dele baseada no endereço IP, que a gente vai falar muito na disciplina. E o switch? O switch, às vezes, nem sabe que dentro do quadro que ele está analisando tem um pacote IP. Ele desconhece a existência de endereço IP. Essa é a primeira diferença entre um switch e um roteador. O que cada um olha? Tá? Um olha o endereço MAC, o outro olha o endereço IP. E aí eles vão fazer coisas diferentes. Bom, para que o switch olha o endereço MAC? Vocês viram agora há pouco na figurinha que eu mostrei para o Gabriel, que numa simulação, o switch enviou... Vou voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Aqui, o switch pega. O switch é esse carinha do meio aqui. Ó. Ele pega o quadro e manda especificamente para o servidor. Foi só para o servidor. Depois, nas animações posteriores, ele pegou o quadro e, ao invés de mandar para um lugar, só mandou para todos. Né? Por que ele tem esse comportamento diferente? O que faz ele mudar o comportamento? Né? É isso que eu vou explicar aqui. Então, o que acontece? Num switch, eu tenho, em geral, uma quantidade de portas consideravelmente grande. Né? As portas são os locais onde eu vou conectar o cabo de rede. Em geral, essas portas são RJ45. Pode ser porta fibra ótica também, tá? Vamos pensar só no RJ45. Então, eu tenho N portas. Aqui, no caso, está sendo mostrada 4 portas. Em cada uma das portas, espera-se que a gente tenha um dispositivo conectado, tá? Um PC. Como eu falei agora há pouco, cada PC tem o seu endereço MAC, que é exclusivo. Então, aqui na figura está simplificado o endereço, para não ficar muito alongado aqui. Eu tenho uma máquina A com endereço MAC 000A, a máquina B com 000B e assim por diante. Tá? A máquina A conectada na porta 1, a máquina B na porta 2 e assim por diante. Tá? Quando chega um quadro para esse switch, vou mudar a figura aqui. Chegou um quadro para esse switch. Chegou um quadro. O quadro, pessoal, tem aquela estrutura que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tem um campo de endereço de destino, tem um campo de endereço de origem, endereço MAC, que eu estou falando, né? Endereço MAC. Estou falando de camada 2. Tá? Tem um campo que vai dizer, aqui, ó, aqui embaixo, ó, tem um campo de endereço de destino, tem um campo de endereço de origem, tem um campo tipo, tem um campo dados e tem um trailer. Essa estrutura vai ser sempre usada na comunicação no meio físico, considerando o padrão internet. Tá? Aí chegou nesse switch aqui, ele percebeu que chegou um quadro aqui na porta 1. Ele não sabe que está conectado na porta 1. Ele não sabe. Mas chegou um quadro na porta 1.
E o switch, ele entende de padrão Ethernet. Então, ele reconhece essa estrutura. Ele reconhece. Aí, o que ele faz? Ele pega e olha o campo... Ó, o quadro chegou por aqui. Chegou. Né? Então, ele vai fazer, ó, quem que mandou esse quadro? Quem que mandou? Ele pega e olha o campo dele de origem. Ah, foi a máquina 000A. Bom, eu não sabia disso. Eu não sabia que a máquina 00A estava aqui na porta 1. Então, o que o switch faz? Ele tem uma tabela na memória dele. O switch é como se fosse um computador, tá, gente? Tem memória, tem processador. Tem uma tabela lá que ele utiliza para fazer esse mapeamento. Ele fala, olha, chegou um quadro na porta 1. Então, ele coloca lá, porta 1. Esse quadro veio da máquina que tem o endereço MAC 000A. Então, ele coloca aqui, ó. Ó, legal. Eu descobri que na porta 1 está conectada a máquina que tem o endereço 000A. Legal. Isso, por enquanto, não serve de muita coisa para mim. Mas no futuro, se eu precisar entregar um quadro para essa máquina, eu sei em qual porta que ele está. Maravilha. O switch acabou de receber esse quadro. Ele está analisando o quadro. Tá? Agora, ele vai ter que pegar o quadro e vai ter que encaminhar por alguma porta para que ele possa chegar até o destino. Bom, mas o switch olha o campo endereço de destino aqui, ó, 000D, ele olha a tabela e fala assim, eu não sei onde é que está essa máquina. Eu não tenho essa informação. O que o switch vai fazer? Como ele não sabe onde está essa máquina, ele simplesmente encaminha o quadro por todas as portas. Todas, exceto aquela porta por onde o quadro chegou. Qual que é a ideia dele? Já que eu não sei onde está, né, eu mando para todo mundo. Eu mando para todo mundo. Né? Se o remetente não tiver especificado o endereço de forma errada, o destino vai receber. Tá claro, gente? Tá acompanhando o raciocínio aí? Tá fácil de acompanhar isso aqui ou não? Ah, sim. Legal. Obrigado, Matheus, Jenison, pelo retorno. Então, o que acontece? O switch mandou por aqui. Aí, Gabriel, vai acontecer o que você tinha perguntado agora há pouco, né? Chegou um quadro aqui, ó, pro PCB. Esse quadro aqui, ó, esse quadro. Chegou aqui no PCB. O PCB vai olhar o endereço MAC de destino e vai comparar com o D, não é para mim, não. O padrão Ethernet diz para essa máquina descartar esse quadro. Pronto, ela vai descartar. A máquina B. A máquina C também vai descartar. Por quê? O endereço dela não é esse daqui. Tá? Claro, como eu falei agora há pouco, se o usuário da máquina colocar um software malicioso ali para poder mudar o comportamento dela, ela pode sim pegar esse quadro, abrir e olhar os dados. Porque o quadro chegou lá. O quadro chegou lá. A máquina só está descartando. A máquina D, que é a dona desse endereço de destino, vai sim pegar esse quadro e vai falar, opa, é para mim. Aí ela vai abrir com toda a propriedade e vai analisar o que tem lá dentro. Beleza. Então, observe. Nesse primeiro momento, o quadro chegou ao switch por uma porta e ele encaminhou por todas as outras. E perceba uma coisa interessante. Não é um quadro broadcast. Porque o quadro broadcast, ele tem que fazer isso aqui mesmo. Porque a intenção de quem criou o broadcast é fazer com que o quadro dele seja entregue para todos os destinos. Nesse caso, não é broadcast. Mas, como o switch não sabia em qual porta está conectado o destino, ele, por precaução, mandou para todas. A gente chama isso aqui de inundação, ou flooding, em inglês. Então, o switch fez uma inundação. Mandou o quadro para todo mundo. Legal. Aí, a máquina D analisou o quadro e vai mandar uma resposta. A máquina D vai mandar a resposta. A resposta para a máquina A, que foi quem mandou o quadro original. Bom, vai acontecer algo semelhante. Primeiramente, o switch vai detectar que chegou um quadro aqui na porta 4 e que esse quadro veio da máquina origem 000D. Ele olha na tabela e fala, opa, eu não conheço esse cara aqui não.
Então, o que ele faz? Ele adiciona. Ele fala, olha, eu sei que na porta 4 chegou um quadro cujo endereço MAC de origem é o 00D, então eu vou associar isso aqui. Ó. Porque no futuro, se eu precisar, eu vou encaminhar o quadro especificamente pela porta 4. Beleza. Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito antes, só que usando o endereço MAC da máquina A e a porta 1. Agora vem a diferença. Ele pega e olha o endereço de destino, 000A. E ele olha a tabela e fala, opa, eu conheço esse cara. Eu sei que ele está conectado na porta 1. Então, eu não preciso mais mandar esse quadro para todas as portas. Por quê? Porque eu sei onde está a máquina. O switch sabe disso. Então, agora, o encaminhamento foi um encaminhamento mais inteligente. Ele não precisou inundar a rede com aquele pacote. Ele não precisou mandar para todas as portas. Por quê? Porque ele já sabe que a máquina 000A está conectada na porta 1. Então, ele faz um encaminhamento mais inteligente. Tá? Então, isso explica o porquê que o switch muda o comportamento dele conforme o tempo passa. Olha só, agora a máquina A mandou outro quadro para a máquina D. O quadro entrou pela porta 1, né? O switch analisou o endereço de origem, percebeu que já está lá, então está tranquilo. E agora, na hora que ele olhou o destino, é o 00D, que antes ele não conhecia, mas agora ele conhece. Então, ele manda especificamente pela porta 4. E aí, nesse caso aqui, a comunicação não vai. A comunicação entre essas duas máquinas não vai mais fazer a inundação na rede. Porque agora o switch sabe onde está uma e onde está outra máquina. Aqui tem a demonstração de comunicação de switches conectados. Comunicação do gate padrão. Aqui tem um exercício interessante. Eu vou fazer um com vocês e depois eu sugiro que vocês brinquem aí, né? O 5.2.1.6, tá? Para treinar aí a sua compreensão a respeito de encaminhamento feito pelo switch. Olha só o exercício. Tem esse switch aqui, né? A Cisco faz propaganda dela, né? Óbvio. Esse switch aqui tem 12 portas, tá? Observe que algumas portas têm conexão de endpoints, dispositivos finais, tá? Então são PCs. Aqui dentro o endereço MAC de cada um deles, 0A, 0B, 0C, 0D, claro que está reduzido para poder facilitar aqui a compreensão. Algumas portas não tem ninguém conectado. Nessa porta 9 aqui tem um elemento intermediário de rede, que é um hub, tá? Esse hub, ele funciona como se fosse uma extensão elétrica apenas, tá? O sinal que vai sair do switch e chegar nele, ele espalha para todo lado, sem olhar o quadro Ethernet. O hub ele não analisa nada. O que chega por uma porta, ele manda para todas as outras, e é sempre assim, tá? Aqui é o quadro que está chegando no switch. Então, a estrutura do quadro com as informações que são conhecidas. Aqui a figura está mostrando que o quadro está sendo enviado pela máquina 0A e entrando na porta 1. Tá? Então, quando você olha o quadro, você enxerga aqui que no campo MAC de origem tem o endereço 0A, exatamente da máquina que está enviando aqui. E aqui tem o destino, 0E. 0E. Quem é 0E? Essa máquina aqui. Ó. Essa máquina não está diretamente conectada ao switch, mas aí na hora que eu olho a tabela MAC do switch, eu encontro isso aqui. Ó. O switch já sabe isso aqui. Ó. O switch já sabe que na porta FA1 está conectada a máquina 0A, na porta 3, 0B, na porta 5, 0C, na porta 7, 0D, é tudo que vocês estão vendo aqui. O switch já sabe disso. E na porta 9, olha que legal. Na porta 9, como o que tem conectado lá é um hub, todos os equipamentos conectados ao hub serão visualizados pelo switch como se fossem equipamentos conectados à porta 9. Olha só. Ele tá com uma informação na tabela aqui que diz que ele sabe que na porta 9 ele consegue chegar na máquina 0E e 0F. Tá? Ou seja,
Nesse cenário aqui, o switch já sabe onde está cada um dos dispositivos. Aí vem a pergunta. Esse quadro aqui, ele vai ser encaminhado por qual porta? De acordo com a tabela MAC do switch. Alguém se arrisca a responder? Chegou esse quadro, que tem esse endereço de destino, chegou para o switch. O switch já tem essa tabela aqui, que é o que ele já conhece da rede, ou seja, ele conhece tudo. Então eu pergunto, para onde o switch encaminhará o quadro? Para qual porta que ele vai encaminhar? FA9? FA9. Né? Por que FA9? Porque o endereço de destino é o 0E, e esse endereço 0E, o switch já tem uma vinculação com a porta 9. Então ele manda pela 09, muito bem. Tá? Vai mandar por aqui, ó. Só por a 09. As outras portas não vão ser usadas. Aí tem outra pergunta. O switch, ele vai adicionar o endereço de origem na tabela MAC? O que vocês acham? Não, Por quê? porque já tem. Exatamente. Não vai adicionar, porque já tem. Esse quadro é um quadro de broadcast? Não. Por quê? Pelo início. Não é tudo F. Exatamente. Muito bem. Eu não estou vendo quem está respondendo, não, tá, gente? Mas, parabéns. Se fosse o endereço de destino FF, seria broadcast. Então, não é, porque o endereço de destino não é um endereço especial. Muito bem. Bom, se não é broadcast, então é unicast. Tá? Então, o quadro é unicast? Sim, é unicast. Ele vai ser enviado somente para a porta específica? Do jeito que vocês responderam, sim, né? Vai ser enviado para a porta específica. Então, ele vai ser inundado de todas as portas? Ou seja, vai ser enviado para todas as portas aqui? Não, não vai. Tá? Ele vai ser descartado? Não, não vai. Tá? Então, beleza. Correto. Você conseguiu responder todas as perguntas com base na tabela MAC de informações do quadro de forma correta. Legal. Aí, depois, se vocês quiserem continuar brincando com isso, bom, toda vez que você responder, você pode clicar em verificar e vai te dizer se você acertou ou não. Se você quiser continuar brincando, você clica em novo problema e ele muda. Agora, o quadro foi produzido pela máquina 0F. E tem como destino a máquina 0A. E agora, essa é a tabela MAC. Observe que ela não está completa. É isso que o switch sabe da rede. Aí vem a pergunta. Para onde o quadro... Aliás, para onde o switch vai encaminhar o quadro? Quem arrisca? Para todo mundo. Para todo mundo, né? Por quê? Porque ele não sabe onde que está esse MAC de destino. Isso, o MAC de destino é 0A e ele não tem o 0A na tabela. Se ele não tem o 0A na tabela, ele manda para todo mundo. Mas todo mundo assim? Todo mundo mesmo? Será? Sem o FA9. Isso. O FA9 não vai ser usado. Por quê? Foi por onde o quadro chegou. Tá? E aí tem uma outra coisa que eu não falei para vocês. Ele não vai mandar também pela porta 2, pela porta 4, pela porta 6, pela porta 8, pela porta 10, pela porta 11 e pela porta 12. Por quê? Porque não tem nenhum dispositivo ligado, né? Não tem ninguém conectado, então não faz sentido ele enviar. Tá? Então, o switch, quando ele vai fazer o flooding, a inundação, ele manda para todas as portas ativas. O que são portas ativas? São portas que têm alguém conectado, exceto aquela por onde chegou. Tá claro isso? Bom, e aí vamos lá. O switch adiciona o endereço MAC de origem? Aliás, o switch adiciona o endereço MAC à tabela de origem? Adiciona. Eu falei tudo errado. O switch adiciona o endereço MAC de origem à tabela? Né? Qual que é o MAC de origem? 0F. Tem ele na tabela? Não, não tem. Então ele adiciona. Muito bem. Esse é um quadro broadcast?
É um quadro Não. Unicast? Não, não é FF aqui. Então é Unicast. Bom, ele é Unicast, ele vai ser enviado somente a porta específica? Não, eu mandei para várias. Ele vai ser inundado? Sim, vai ser inundado. Ele vai ser descartado? Não, não vai ser descartado. Pronto, tá certo. Bom? Então, pessoal, recomendo que vocês brinquem, para vocês fixarem essas ideias. Tá? Eventualmente pode ser que você erre, não tem problema. Vai lá, tenta entender o que foi que você errou, faz de novo. Se não conseguir entender ainda, traz na próxima aula e a gente conversa. Tá? Beleza? Bom, eu já tinha imaginado que eu não iria conseguir vencer esse capítulo hoje, porque ele é realmente mais longuinho. Tá? Então, a gente vai parar por aqui, são 10h30 já. E aí, na próxima aula, a gente vai finalizar esse capítulo. Tá? E aí, realmente, a gente finaliza essa parte de revisão, que, na verdade, assim, eu acho que não é tão revisão assim, porque já tem alguns aspectos que eu acredito que sejam aspectos novos para vocês. Tá certo? Alguma pergunta? Não? Bom, então, se não tem perguntas, eu vou parar por aqui. Então, uma boa noite, um bom final de semana para vocês. E na próxima quarta-feira a gente se encontra novamente. Um abraço, pessoal. Boa noite, professor. Até quarta-feira. Até.